O que você acha de se especializar em uma única coisa? Olá, sou Carlos Ribeiro e hoje quero chamar você para termos uma conversa sobre emprego e carreira. Então, nós ouvimos muitas pessoas falarem sobre se especializarem em uma determinada coisa, em uma determinada função, porque fazendo isso você fica bom, fazendo isso você ganha dinheiro, fazendo isso você fica famoso. E alguns chegam a ser até radicais em dizer que existem muitas pessoas que ficam dando tiro para todo lado e acabam não tendo sucesso em absolutamente nada. Bom, então vamos trabalhar aqui os prós e os contras e, sinceramente, as pessoas que têm o conceito de que as pessoas mais prósperas são aquelas que se especializaram em uma determinada coisa, eu acabo discordando disso, por muitos fatores que nós vamos mencionar hoje. Então, um dos fatores de que eu discordo que especializar em uma única coisa seja o fator determinante para o sucesso. Eu discordo até porque, primeiro, o mercado ele está muito competitivo em todas as áreas. E eu vou até aproveitar nesse vídeo chamar você para uma ilustraçãozinha muito simples de que em um sítio havia um cachorro, um gato e um rato. E aquele gatinho, ele vivia o tempo inteiro desejoso em ter aquele ratinho como uma refeição diária, mas ele nunca conseguia porque o ratinho foi muito esperto e criou um bom relacionamento com o cachorro. Então eles combinaram de que quando o gato não estivesse por perto, que o cachorro deveria latir. E sempre que ouvia a voz, sempre que ouvia, melhor dizendo, o latir do cachorro, o ratinho saía e sabia que estava seguro, ali procurava seu alimento. Ainda tinha um tempo de brincar um pouco com o cachorro e retornar para sua toca. Um belo dia ele escutou o latido do cachorro e ele já imaginou que o ambiente estava seguro, saiu da sua toca e, para sua surpresa, o gato dá um salto por detrás de uma pedra e prende o ratinho. Então, antes de devorar aquele ratinho, o ratinho fez uma pergunta para o gato: escuta, você não poderia ter latido, afinal de contas você não é um cachorro, você é um gato. E o gato respondeu: meu amigo, na atual conjuntura, depois de todo esse processo de globalização, quem não falar 2 idiomas certamente vai morrer de fome. Então essa história de que você precisa especializar em uma única coisa, porque isso vai te trazer sucesso, é até um campo um pouco perigoso. Eu te dou um conselho aqui: você se especializa em uma determinada coisa, com certeza, seja excelente naquilo que você faz, mas procura, como fez o gatinho, procura falar um outro idioma, ou seja, procura fazer uma outra coisa também. Que caso fique escasso aquela área que você se especializou, você migra para outra. Então, muito cuidado, nós temos muitas pessoas que dão determinadas informações e, para mim, informação é poder. Então, quem tem a informação tem o poder. E, às vezes, essas informações elas são direcionadas de formas equivocadas. E eu sempre costumo falar de modo muito prático, porque você ter feito um curso e depois sair por aí falando o que você viu, sair por aí falando o que você ouviu, sair por aí contando coisa que as pessoas vivenciaram é uma coisa, e você falar de algo que você viveu, que você praticou, é outra coisa totalmente diferente. Então analise bem isso. Eu gosto muito da teoria,
mas eu prefiro também a prática. Então, hoje, por exemplo, nós temos aí, a moda é o coach. E realmente o coach é muito bom. Se você é um profissional de coach e você é bom, o coach está realmente trazendo benefícios extraordinários, tanto benefícios financeiros quanto a divulgação do nome ou da marca desse indivíduo. Mas você precisa ser bom. Se você não for bom, a área do coach vai te engolir. Então hoje, por exemplo, no Brasil, o coach se desenvolveu, o coach está muito bom. Mas você não pode ficar o tempo inteiro focado no coach, porque podem aparecer profissionais com maiores habilidades do que a tua e, resultado, o mercado vai te engolir. E aí, o que você vai fazer se você se especializou unicamente em coach? Então, você fez um coach, você é o Master Coach, você dá palestra sobre coach, você tirou uma empresa que estava financeiramente no buraco, você até criou uma certa popularidade. Mas, como eu disse, o mercado ele é muito competitivo e as mudanças são simultâneas. E vai que o coach cai de moda. O que você vai fazer? Então veja a importância de que você se migre para uma outra área. Mas como migrar para uma outra área se você não tem conhecimento nenhum? Por exemplo, como eu disse, eu vou dar um exemplo da minha vivência. Quando eu estava no Brasil, a minha área era o direito. Tá? Comecei direito em 2005, pela Faculdade FACEA, em Araucária, no Paraná. E com mais ou menos uns 3 anos que eu estava na área do direito, eu recebi uma proposta muito boa de abrir um escritório. Eu tinha um escritório no SIC, Valim Advogados Associados. Isso com 3 anos que eu estava com os direitos. Então, eu comandava aquele escritório, eu fazia todas as peças processuais. O doutor Valim, claro, assinava e todos os demais trâmites era com ele. Aí, eu decidi, perdão, no ano de, me foge a memória, 2014, eu vim para os Estados Unidos, fiquei 4 meses nos Estados Unidos e retornei para o Brasil. E fiquei mais ou menos 1 ano no Brasil, mas esse ano eu fiquei um pouco perdido, um pouco sem foco, sem saber o que eu fazia. Se eu de fato voltava para a área do direito, de onde eu consegui algum capital, algumas finanças, ou se eu retornaria para os Estados Unidos. Então, agora, o que fazer nesse meio termo aqui? E como o Brasil, você sabe, exatamente nesse período, o Brasil estava numa crise extraordinária, uma crise cruel, exatamente em 2014, que a crise estava bem intensa. E a área do direito já não estava tão boa. Depois que eu saí desse escritório que eu tinha, aí eu acabei mudando para uma cidade de Minas Gerais, e ali eu trabalhei numa assessoria jurídica, uma empresa até que de referência para mim, que era a Finan Consultoria. E depois eu montei o meu próprio escritório também e comecei a trabalhar na área de consultoria, ou seja, eu trabalhava com revisional de contratos bancários, principalmente financiamento de veículo. Só que saturou, percebe? O revisional de contratos bancários saturou até por causa de alguns picaretas da área. Então saturou, as pessoas já tinham dificuldades de contratar um profissional para fazer a revisão do seu contrato de financiamento do seu veículo, da sua casa, do seu cartão de crédito em si. E agora? Então percebe, você se especializa numa coisa. E se aquela coisa que você se especializou, ela tem uma baixa, ela tem uma queda de rendimento, ela fale, você vai migrar para onde? O que você vai fazer?
Então essa ideia de se especializar em uma determinada coisa, que é o segredo do teu sucesso financeiro, do teu sucesso profissional, tua carreira, isso é uma ilusão. Então o que acontece? Eu não havia, até esse momento, eu não havia me focado apenas no direito. Eu também havia me focado em outra coisa. Então um amigo meu disse para mim, ó, tem uma faculdade aqui, uma universidade aqui, eu vou te levar lá, quem sabe você pode dar uma aula. Percebeu? Então a área do direito, a minha área de revisional, ela ficou ruim, ou ela chegou a quase que faliu. Então, mas eu migrei para outra área, porque eu tinha conhecimento em outra área. Chegando naquela universidade, não vou mencionar o nome aqui por questão de ética, chegando naquela universidade, a diretora de curso falou para mim quais eram as áreas que eu dava aula, e eu disse para ela, bom, eu não tenho licenciatura em nada, eu tenho pesquisa, que é o bacharel. Então começou ali as dificuldades, porque a universidade, elas teriam, a pretensão da universidade é que tivesse mestres e doutores ali ministrando, não bacharéis ou especialização. Eu disse, olha, eu tenho 2 bacharéis e tenho 2 especializações. Então ela disse quais seriam as minhas áreas. Eu disse, olha, eu posso ministrar introdução ao direito, posso ministrar a sociologia, posso ministrar introdução à filosofia e também história. E ela disse, olha, tem uma vaga em matemática. Se você quiser dar aula de matemática, você começa hoje. E já era 6 horas e a aula era 7h15. Então, meu amigo, era muito complicado. Eu abracei aquilo ali e comecei a dar aula de matemática. E fiquei um bom tempo dando aula de matemática naquela universidade. Então, veja se eu não tivesse também me especializado em outra área, o que eu poderia fazer se o mercado das revisionais estava ruim? Então, com certeza você precisa, além de uma boa especialização em uma determinada área, eu citei o caso do coach que está em alta no Brasil. Então o que acontece? Você precisa, com certeza, também ter conhecimento em outras áreas. Em 2015 eu vim para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos a dificuldade do direito é muito grande, até porque os Estados Unidos, quando você vem do Brasil aí como bacharel em direito, como advogado, você não advoga aqui, você não assume sua profissão aqui. Então as dificuldades eram muito grandes. Foi aí que nasceu o interesse de eu trabalhar em outra área. Então veja você como interessante. Eu fiz 2 bacharéis em teologia, fiz um bacharel em direito e acabei fazendo uma licenciatura em pedagogia, porém a minha licenciatura era um curso livre. Então, como a dificuldade do direito aqui dos Estados Unidos é muito grande, então o que eu fiz? Decidi estudar para reconhecer a minha licenciatura em pedagogia. E eu acabei fazendo o quê? Fazendo o reconhecimento da minha licenciatura em pedagogia. Então hoje eu sou um pedagogo licenciado. Só que aí é o seguinte, veja que o direito já ficou de lado. Eu já tenho uma nova modalidade de atuação. Então o que acontece? Aí eu fui percebendo a abrangência das coisas, a rapidez das coisas, é o fast food, é a comida rápida, é o lava rápido. Então eu fui percebendo como que as coisas se evoluem, como que as coisas acontecem rapidamente. Então eu acabei pensando na pedagogia. Agora o direito estava aqui um pouco de lado, estava pensando na pedagogia e pensei exatamente na pedagogia integral sistêmica. Então hoje, por exemplo, nós temos um ramo da pedagogia, que é a pedagogia libertadora, que eu considero extremamente boa. E antes mesmo de fazer pedagogia, eu já tinha uma ideia totalmente diferente de estrutura educacional, principalmente a estrutura educacional do Brasil, que é ruim. Eu, por exemplo, sempre
tive uma aversão a você chegar aí 100 pessoas a sentarem enfileirados numa sala de aula. Isso é um verdadeiro insulto à sabedoria e à inteligência humana. E eu sempre me sentia insultado quando eu chegava, sentava ali em 100 pessoas enfileiradas para poder participar de uma aula. Então eu sempre fui contra. Então, sem contar da pedagogia opressora. Então hoje nós temos uma pedagogia libertadora e eu aderi à pedagogia integral sistêmica, que é uma pedagogia que não preocupa somente com o indivíduo presente, mas com todo o seu ciclo de amizade, as pessoas que estão à sua volta. E aí surgiu então a necessidade, o interesse de ter um conhecimento de profissional da área de saúde mental. Então, da licenciatura de pedagogia, aí eu já pulei para uma neuropsicopedagogia, que é muito mais abrangente. E daí foi indo, eu não abandonei o direito, continuo esperançoso que ao retornar para o Brasil eu retome de volta as minhas funções na área jurídica, até porque foi bom para mim, o período que estive no Brasil, por exemplo, eu tive 1 ano trabalhando na Procuradoria, na Projude, Procuradoria Jurídica do IAP, Instituto Ambiental do Paraná. Naquela época eu escrevi um livro sobre oratória, e um dos maiores advogados do Estado é que escreveu o prefácio do meu livro. Então, para mim foi extremamente bom e exerceu uma importância muito grande na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então hoje eu estou já aí no 2 anos na minha no pós-doutorado agora em psicanálise e filosofia, até porque eu tenho uma especialização em sociologia, a pós-graduação em sociologia e uma pós-graduação em filosofia. Então agora já há 2 anos pós-doutorando em psicanálise e filosofia. E isso tem me ajudado muito e tem feito com que eu seja útil também a algumas pessoas aqui, dentro das minhas limitações, porque aqui, como eu disse, eu não posso atuar como profissional nem na área de direito, nem na área da psicanálise. Mas eu posso ajudar pessoas isoladamente. Então percebe-se que você não pode focar exclusivamente a uma coisa. Então eu sugiro, se você é um bom coach, o que você precisa fazer? Você precisa também ser bom em PNL, né? E assim sucessivamente. Ok? Então eu aconselho que você especialize sim em uma determinada coisa, que você seja um profissional extremamente excelente, mas você precisa também ter conhecimento em outras áreas, para que, se porventura aquela área que você se especializou não estiver te dando um rendimento por vários motivos, o mercado caiu, ou que outros profissionais com maiores habilidades que você apareceu no campo de mercado e te engoliu, você possa migrar para outro. Tá? Lembra sempre da inteligência do gatinho. Ok? Então é isso. Espero ter ajudado você e inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha, o seu like, faça os comentários para ajudar o nosso canal, e estamos à disposição. Qualquer coisa, deixa aí as suas dúvidas, suas sugestões de vídeo, e na medida do possível nós estaremos fazendo outros vídeos. Um grande abraço, Deus abençoe, até mais.